Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da BMP, o nosso encontro quinzenal, sempre às 16 horas. Muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo e aqui no meu lado, para variar, nosso querido Pedro Valente. Como é que você tá, meu irmão? Tudo certinho? Sempre muito bom estar aqui. Um novo visual. Gostou? Tudo bacana. Foi Já tá se preparando pro São João aí, né? Foi para homenagear Beto Falcão, mas tá beleza. É um prazer estar aqui mais uma vez com a audiência aqui da BMP. Isso aí, sempre com a mensagem de paz do nosso querido Pedro Valente. Lembrando que hoje o assunto que a gente vai destacar aqui e debater junto com os nossos convidados é automação no processo de marketing e vendas. Então vocês já fiquem, à vontade em fazer perguntas e discutir junto com a gente, ao longo da nossa transmissão o assunto, perguntas também para os nossos convidados que eu vou apresentar agora. Quem está aqui com a gente hoje é o Ian Castro, diretor executivo da Intermídias. Boa tarde, Ian. E aí, Léo, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui à nossa live da BMP. Obrigado pelo convite. E aí, Pedrão? Fique à vontade. Quem está aqui com a gente também, Lúcia Harasemiv. Falei certo, não falei? Certinho. Tá vendo aí? Fundadora e CEO da DNA de Vendas. Seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada, é um prazer para a gente estar aqui, tá? Isso aí. E a gente já vai começar debatendo esse assunto, perguntando, fazendo a pergunta mais clássica e óbvia, sobre essa questão, o que é essa automação no processo de marketing e venda, Quem pode começar a responder, Lúcia? Automação no processo de marketing e vendas é você, de uma maneira bem genérica, ele gosta de ser bastante específico e eu gosto de ser bastante genérico. Os convidados aqui são... É bom a gente ter essa troca. Um equilíbrio. É você pensar num processo de compra de um consumidor, seja do produto que você imaginar, de um apartamento a um show, a qualquer consumo que ele faça, do momento que ele pensa em comprar ou pesquisar sobre o assunto, até o pós-venda, para ele ser uma pessoa que tem conexão com a tua marca. Você pensar em toda essa jornada e você não deixar ela solta. Você automatizar, você ter fluxos, processos, ações pensadas e planejadas com ferramentas específicas e com inteligência para que você vá desde a atração do cliente no mercado, a conversão dele num site, um visitante, num lead qualificado, um cliente com propensão a comprar, a alguém que compre e que depois cria engajamento aí com você, de uma maneira bem simplificada, Ele pode detalhar bastante. Porque marketing e venda sempre estão de mãos dadas, desde o início, para qualquer estudante que entra no ramo da comunicação, a gente sempre vê isso, que o marketing está ali sempre coladinho com venda. Mas o marketing em si, nesses anos todos de estudos que a gente vem observando, a palavra tomou uma proporção, em relação a vários segmentos. O marketing deixou de ser apenas uma função da comunicação ou da venda para se transformar numa estrutura muito maior dentro de uma empresa, dentro de um mercado de comunicação. Inclusive que exige competências mais do que se comunicar somente. Justamente, mais específicas ainda. Específicas, Eu brinco que a gente, quanto publicitário, que trabalha no mercado de comunicação, a gente esquece um pouco depois que o cliente sente todo aquele tesão, aquela vontade de consumir o produto e efetivamente vai lá consumir. O que é que acontece depois que esse cara levanta a mão e fala, eu quero, Então... Tem toda a estrutura aí de marketing, de vendas. O que é que esse cara, ele é um contato? Ele vai gerar o quê? Quem atende ele? Quantas vezes a gente fala com ele antes dele fechar o negócio? Em que estágio desse amadurecimento de decisão ele está? E a gente esquece que pessoas fazem isso, É quase um estudo sociológico, sobre a pessoa, sobre o cliente, sobre a marca. Exato. Entender exatamente onde é que ele está no processo de achar você legal e efetivamente ser seu cliente e voltar a ser seu cliente e fazer a recompra, como a gente fala, Então isso tudo passa por uma série de competências e de processos mesmo que eles têm que ser, às vezes, automatizados por questões óbvias, Você vai gerir 5 potenciais clientes, é legal. 50 é trabalhoso. 500 dá. 5 mil... Ou faz essa automação ou não consegue, Exato. E onde é que entra essa automação, como você falou, Lúcia, em relação a ferramentas? Desde o momento que você tem diversas ferramentas que você conecta ao teu site e que você, à medida que o cliente visite o teu site, você vai atraí-lo para que ele deixe de ser um visitante anônimo e ele dê alguma informação, ele se torne alguém conhecido para você poder se relacionar com ele. Então, você gera desde conteúdos como um e-book, uma palestra grátis, você dá um material valioso, uma ferramenta, um Excel, uma amostra grátis. Você dá conteúdo,
conteúdo, né, ou ferramentas, porque tem gente que fornece ferramentas, né, ou webinars, treinamentos grátis, e ele, em troca disso, ele deixa um e-mail e um telefone para contato. Não significa que ele está deixando esse e-mail que você vai contactá-lo, mas ele entra para sua base, né? E então, ele é um lead mais quente, né? Já que ele chegou ali na verdade, interessado no seu conteúdo. A pessoa que se interessa por um conteúdo é um lead, que a gente costuma chamar em marketing e vendas de lead de topo de funil. Ele pode ser um lead topo frio, um lead meio, que é morno, e um lead de fundo de funil, que é um lead quente. Dependendo por onde ele veio e características ele tem, você classifica ele, e dependendo do nível que ele entra, você automatiza para ele ir para uma fase diferente. O legal é que até essa identificação ela pode ser automática. A gente trabalha muito com o mercado imobiliário lá na agência. E aí o mercado imobiliário tem um ciclo de venda que varia de 9 a 12 meses para o cara efetivamente comprar. Então, a depender do material que ele se inscreve para receber ou do pedido que ele faz ao deixar as informações, a gente automaticamente categoriza ele como topo de funil, se ele pegou informação muito genérica, assim, o que é financiamento. Meio de funil, se ele já está escolhendo o empreendimento, ou se ele já tem uma ideia do que ele precisa ter para comprar um apartamento. Fundo de funil, pô, gostei desse empreendimento, quero saber o preço, ou a metragem, onde fica, enfim. Então, até o primeiro contato dele já dá uma dica para a gente de que estágio aquele cara tá. Porque se a gente pegar o cara de topo de funil, como o Lúcia falou, e jogar na mão de uma equipe de corretores, o cara tem potencial para comprar, ele se interessou, ele deixou os contatos dele e os corretores vão queimar o contato, mas só porque efetivamente queimaram a largada, né? Abordaram um cara que estava ainda pensando como ia financiar para ele comprar já de cara. A automação ajuda a gente a dosar também essa mão e é de forma bem objetiva mesmo. Tem uma fichinha que chama Lead Tracking. Essa é a parte que você se sente um pouco... Fique à vontade. Porque com nós a privacidade totalmente invadida. Pedrão já é publicitário, já está no mercado também, mas eu gosto de aprender também. Aqui eu aprendo muito, viu? Né? Eu vi na live, vocês falaram de mídia programática também, que tinha toda aquela identificação do cara. Aquilo a gente estava falando de fora da sua base de contatos. Quando ele vier para a sua base de contatos, o nível de detalhes que você tem sobre a vida dele é pior ainda. Dá para ver qual e-mail o cara abre. Melhor ainda. Melhor, né? Depende do ponto de vista aí. Do anunciante é maravilhoso. Eu adoro dados. Quando a gente tem uma conversa como essa, eu acho isso riqueza. Tem gente que fica com medo. Não, minha vida, minha privacidade é violada. O Facebook e o Google violam sua privacidade o dia todo. A diferença é que a gente está violando com um pouco de critério para facilitar até a própria vida do cara na hora de decisão, na hora de saber para quem encaminhar ele. O que é mais interessante é que a nossa área, né, a nossa área de comunicação, ela tem deixado um pouco de ser tão somente uma área criativa, né? E a gente começa a ter uma inteligência de números, de sistemas e tal, que até pouco tempo atrás era difícil a gente imaginar isso, né? E a gente tá vendo isso. Então, por exemplo, eu sou um profissional de criação. Para mim, números, eu tenho alergia, eu me coço com números. Mas eu entendo hoje a importância e vejo como essas ferramentas realmente nos dão uma entrega publicitária completamente diferenciada. Total. É uma coisa que é importante que você falou, isso parece um pouco sociológico, né? É porque toda essa automação, ela é baseada no comportamento do consumidor. Quando a gente fala assim, você está pensando em trocar de carro, você reconhece que tem um problema. Pô, meu carro está velho, vai começar a dar manutenção, não está legal. Então, você tem um problema. Você reconhece que você tem um problema, você começa a buscar informação, avalia as alternativas e compra. Isso é ciência, comportamento do consumidor. Toda a jornada do cliente no marketing que a gente automatiza é trazer ele do reconhecimento do problema para a busca de informação, prover informação de qualidade. Quando um cliente vai para o Google e faz as perguntas que ele faz para aquela dor do produto que eu quero vender, eu sou a resposta dele no Google? Eu tenho que ser. Eu tenho que estar ali onde recebe 70% dos cliques, as 5 primeiras posições. Então, assim, eu preciso ser essa resposta, porque se eu educá-lo e prover conteúdo de qualidade, eu tenho uma boa chance que eu esteja num conjunto de consideração de avaliação de alternativas. E na medida que eu posso ter uma chance muito maior de vender. Então, você tem ferramentas internacionais, HubSpot, SharpSpring. No Brasil, a mais popular é a RD Station, mas tem a Pips, tem outras também. Então, essas ferramentas, elas não são simplesmente uma ferramenta para automatizar, mas elas trazem uma metodologia para você construir toda essa estratégia de automatização de marketing. E isso são as ferramentas de automação de marketing. Aí você tem dezenas ou centenas de outras de automatização de vendas, que é quando esse lead vira um lead de fundo de funil. Ele reconheceu que tem um problema, agora ele começa a avaliar a alternativa. Quando ele começa a avaliar a alternativa, que ele ergue a mão, que a gente chama de levantada de mão, ou HR, aí ele vai para uma outra ferramenta. E para chegar a esse cliente lead que você está se especificando como fundo de funil,
o produto, a empresa, vocês, levam quanto tempo em relação à soma de trabalho? Isso é muito específico para cada cliente? É muito variável de cada cliente, porque dentro, por exemplo, do teu website, você tem no teu site que a gente chama de Calls to Action, né? CTAs, chamadas botões que ele... Tem botões que ele quer simplesmente saber mais e ele abre uma tela a mais, lê e satisfaz. Ou só quer ler um artigo ou quer baixar um e-book. Mas tem botões que ele fala assim, eu quero falar com o consultor, eu quero falar com o vendedor. Então, dependendo do que ele faz, tem clientes que entram... Eu tenho uma consultoria de vendas para médias e grandes empresas. Tem clientes que entram hoje, daqui a uma semana fecha. Tem clientes que ficam um ano no funil, então é muito variável. Eu acho que depende muito, né, também do ciclo de vendas daquele segmento, né? Então, por exemplo, você comprar um liquidificador, um eletrodoméstico, sua decisão de compra é muito mais rápida do que um imóvel, né? Que aí você realmente é o lugar que você vai morar, ou é um investimento muito maior, né? E o legal é que essa automação, tanto a de marketing quanto a de vendas, ela é montada em cima disso aí que vocês falaram, que chama jornada de compra. Então, o primeiro passo é... A automação, ele automatiza um processo, mas o processo tem que existir. Então, o primeiro passo é mapear esse processo. Então, a gente efetivamente entrevista o público final, é uma entrevista mesmo, como se fosse uma entrevista qualitativa, define com eles qual foi o processo que ele percorreu, estabelece essas etapas, Então, esse tipo de dúvida sobre financiamento é começo do processo. E aí, a partir do momento que ele faz o primeiro cadastro, a gente vai acompanhando onde ele está nesse processo. E aí vai se relacionando com ele de forma automática, mas respeitando esses moldes aí. Você falou, Pedro, da criatividade. O legal é que... eu também tinha alergia a dados, assim. Eu tinha muita alergia a dados. E eu comecei Quem diria, né? Chegou até aqui. Eu comecei a ter menos quando eu descobri que eu conseguia usar dados para comprovar apelos criativos. Então, a gente, como publicitário, vocês vão ter esse problema quando vocês estiverem trabalhando no mercado, principalmente os estudantes, que é o gosto do cliente. O gosto do cliente, às vezes, não reflete o gosto do cliente, que é quem efetivamente a gente quer atingir. Então, a automação de marketing, um exemplo clássico a gente pode fazer o que se chama teste AB. A gente faz uma parcela de segmentação do público dentro da nossa própria base, manda um e-mail A, ou uma mensagem com a redação A, e um e-mail B, ou uma outra mensagem, um SMS, uma peça no Google, enfim, com a mensagem B, e ver a que teve o melhor resultado. Então... E aí termina o gosto pessoal. É aí que morre o gosto pessoal do cliente. Né? Porque isso é um grande perigo, né? Vocês como empresários também, empresas que lidam diretamente com o cliente que quer, né, divulgar, e você se bate muito com isso, com a questão da vaidade do seu cliente. Com a diferença de culturas, né? Então, às vezes, a cultura do cliente não reflete exatamente o que é buscado dele. Eu tenho um cliente que é bem interessante, que ele começou fazendo empreendimentos de médio e alto padrão, e ele agora está fazendo de médio e baixo padrão. Mas ele reconhece, ele abraça esse mercado, ele adota um nicho. Então, para ele quer vender o produto dele como se fosse Magazine Luiza, assim, aqueles negócios gritando. Ele entende que a linguagem a linguagem do público dele é essa. Mas até chegar aí, a gente fez uma série de testes para também saber onde a gente dosava a mão, né? Porque se fosse muito varejo, talvez ficasse ofensivo, talvez não combinasse com a marca dele. Se fosse menos varejo, talvez não fosse efetivo. O legal é que a gente usou dados para comprovar essas teses, né? É como se a gente fizesse várias pesquisas, vários testes, vários grupos focais na nossa própria base de clientes, né? Ou na base de prospects. E o que é legal é que, sem querer repetir a palavra, é automático. Então, a gente não tem um esforço braçal enorme para repetir esse teste diversas e diversas vezes. Assim, eu queria, só para quem está acompanhando a gente, entender um pouquinho desse processo, porque às vezes é meio complicado para quem é principiante. Vamos dizer, eu tenho uma empresa, tenho um produto X, não vou especificar, procuro vocês, primeiro em relação à Lúcia, em relação a vendas. Quero automatizar as vendas, quero crescer e tal. Como é que você começa a sua primeira conversa comigo? Em relação a tirar minhas dúvidas. A primeira coisa, entender teu objetivo, você quer crescer. Isso. Como é que você divulga hoje teu produto? Pronto. Como é que você vende teu produto hoje? Pronto, como é que você comunica e como é que você vende? Vamos dizer que... Festa, vamos dizer. Eu divulgo em outdoor, televisão e site. Tá. Esses clientes que observam isso, eles têm quais meios para entrar em contato com você? Só pelo site. Só pelo site. Esses dados, quando eles entram em contato com você pelo site, você
captura alguma informação deles ou eles são um monte de visitantes e você não converte eles em leads? Captura os dados. Você tem uma ideia de quanto é que você converte hoje, de quantas pessoas visitam, para quantas preenchem algum formulário? Porque isso tem dados de mercado para você saber se está fazendo um bom trabalho ou não. Entendi. Porque você tem... O que é o marketing, né? Você está atraindo, você quer vender mais. Nós temos um funil. Na verdade, nós temos 2. Isso. Temos um funil de marketing que vai colocar insumos para um funil de vendas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que está desenhado o teu funil de marketing. A primeira etapa do funil de marketing, lá em cima, é entender como é que você atrai cliente. Eu atraio por outdoor, eu atraio por website, mídia digital, eu atraio em eventos que eu vou, eu atraio porque eu tenho uma loja no shopping. Tudo isso são pontos de contato, de atração. Então, a partir desse momento de atração, como é que você transforma esses visitantes dos mais diversos pontos de contato on ou offline em alguém que se identifique, que a gente chama de lead. Lead é um prospect identificado. Ele colocou um e-mail se for no site, se for numa loja ele preencheu um formulário para ganhar alguma coisa, deixou um dado. Porque a partir do momento que você tem um dado, você começa, de certa forma, a se relacionar com esse cliente, obter outros e vai fazendo ele correr o funil de marketing. Quando ele amadurecer de alguma forma, a gente vai puxar para vendas. Por que isso, né? Vamos voltar para o teu negócio, a gente não perdeu o foco. Você quer vender mais. Primeira coisa que eu preciso saber é quanto que você dá de oportunidades para o teu time de vendas, ou quanto você faz pessoas chegarem no teu site, se você tem um e-commerce, por exemplo, para apertar o botão e levar para o carrinho. Então, esses números... Onde é que está essa facilidade, né? Essas taxas de conversão tua vão sendo aprimoradas. Primeiro, a gente precisa colocar mais matéria-prima, porque você quer vender mais. Às vezes, as empresas nem precisam colocar mais, tá? Elas já atraem muito, mas elas não conseguem fazer fluir no funil. Então, a gente tem que aumentar as taxas de conversão, que é com técnicas, fazendo melhores automações no teu site, fazendo melhor interação física, se você faz evento, né? Isso que você falou sobre site é interessantíssimo. Assim, eu, particularmente, sou uma pessoa que tem um grande problema em comprar online. Assim, eu ainda sou meio resistente, né? Mas por quê? Qual é o seu medo? Não é medo, não. Não é questão de medo, não. Falta de cultura mesmo. Falta de cultura, sim, mas sou meio resistente. Mas compro. E posso dizer que desse último ano para cá, aumentei muito mais a compra online na minha vida. Mas existem muitos sites que são extremamente complicados para você comprar. Muito complicados. Existe, primeiro, uma burocracia muito grande, né? Existe a burocracia do cadastro para você conseguir finalizar a compra. E a segunda é a visualização mesmo, de você entender o processo ali, como é que está rolando a sua compra. Porque muda para uma página, volta para outra, sabe? Aí você, poxa, mas eu não queria mais comprar esse produto, quero voltar a outro. E aí acaba você se confundindo, você se cansa e você fecha a tela. Sabe qual é o problema? Que o cara do outro lado às vezes não sabe disso. Então ele está com um problema. Eu preciso vender mais. Mas ele está levando 1.000, 2.000, 3.000 pessoas para o site dele e as pessoas não fazem as ações que ele espera que eles façam, que é comprar, colocar no carrinho. E o cara não sabe se o problema é porque ele tem pouca pessoa chegando, então tem pouca pessoa comprando, ou se o cara que chega se perde. Muitas vezes a gente parte daí, qual é o seu problema? Vender mais é uma constatação, é um desejo. Todo mundo quer vender mais, do padeiro ao cara da multinacional. Mas a pergunta é, por que você não está vendendo mais, né? E aí, enfim, entra sim, e por que as pessoas não compram? Porque acha confuso. E por que acha confuso? Porque está confuso, o design está ruim, enfim. E é legal que tem como traquear isso, tem como acompanhar isso. Tem uma plataforma legal, já entrando nas tecnicalidades, chamada Hotjar. Hot de quente mesmo, já de jarro, sem um RO. Que ela serve para filmar e acompanhar a navegação do cara no site, do usuário no site. Com cores. Então, você aí como usuário, acompanhado por uma plataforma dessa, quem está do outro lado analisando vê, pô, Léo não achou o carrinho. Léo achou que tinha campo demais. Léo não gostou de... Léo se irritou fácil. Se irritou. Léo fechou o Google Chrome. O mouse, o dedo, você vê. Cada cliente incrível isso. Como é o nome do aplicativo? Não, como é o nome? Hotjar tem vários. Hotjar é o que eu gosto mais, mas tem o Crazy Egg, tem milhões de outros. A função dele é análise de usabilidade. Se você ferramenta de análise de usabilidade tem milhões. E o legal é porque isso aí você consegue tomar algumas atitudes muito bestas que dão um resultado muito legal. Por exemplo, eu tinha outro cliente que para fazer um orçamento no site, ele precisava preencher 12 campos aproximadamente. Você precisava dar o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa. A gente instalou essa ferramenta, acompanhou por um tempo e falou, cara, você realmente precisa do CPF na hora de fazer um orçamento? Não. E por que tem?
Porque quando eu for fechar o contrato, eu já tenho essa informação. Não. Cara, Evita que o cara entre. vamos botar o cara no nosso funil de vendas e vai uma coisa de cada ele vez. quer antecipar uma etapa que está prejudicando o processo. Exato. E pode ser que nem venha, né? Essa etapa. Quando a abre gente aquele só fez formulário, tirar. ele vai embora. A gente tirou esse campo, ao contrário, né? Dá trabalho colocar as coisas, a programação e tal. A gente tirou 5 minutos de trabalho, 20% a mais de conversão. Sem mexer em nada. 20% a mais das pessoas que entravam. 20 enfim, foi 20 e pouquinho, assim. Mas 20% das pessoas que a gente já levava para aquela página converteram por causa de um campo. Tem um jornal, não vou citar qual é o jornal, um jornal de circulação nosso aqui, que no aplicativo dele no celular, agora qualquer notícia que você clique, ele está te pedindo um cadastro. Ele tá te E vai pedindo entrar um mais no cadastro. site. Apaguei o melhor. aplicativo. Inclusive, eu tenho até uma pergunta exatamente sobre isso. A gente o usuário, né, de maneira geral, ele está cada vez mais safo, né? Ele está cada vez mais caceteado e a gente evita ao máximo deixar nossas informações em sites, né? Porque a gente acha que você vai começar a entrar no mailing e seu e-mail vai ficar lotado de tanto material de venda e tudo mais. Então, qual é o desafio? Como vocês vêm vencendo esse desafio de fazer com que as pessoas realmente deixem informações que deixar um e-mail, ainda que seja o seu primeiro nome e seu e-mail, você já está passivo de receber coisa, né? Você tem que dar alguma coisa de qualidade para ela, alguma coisa que tenha valor, né? Assim, por que você deixaria o seu nome e o seu telefone? Porque eu quero obter alguma coisa que tem valor. Então, vamos supor, no nosso negócio, a gente dá palestras. Uma palestra custa. Você fazer um curso online de qualidade tem um custo. Então, a gente proporciona que você assiste um tempo de graça. Se quiser continuar assistindo, você tem que dar o seu... Você começa a assistir. Aí, depois de 1 minuto e pouco, para. Você quer continuar assistindo, deixe seus dados. Então, assim, puxa vida, eu quero assistir essa palestra. Não, palestra aberta não tem. Tem vídeos curtos no YouTube. Mas uma palestra inteira, você tem que dar alguma coisa em troca. Então, é mais nesse sentido. Aí, vai da pessoa. Tem pessoas que dão né, e aí começa a comunicação. Outro vetor é simplificar o caminho. Aquele botão maldito login com o Facebook é uma das melhores ferramentas que o Facebook tem. Porque você tem preguiça, não quer fornecer seus dados, você clica no login com o Facebook, ele preenche tudo que ia ser pedido e muito mais. Então você quanto usuário termina não tendo trabalho nenhum. Então você ia lá no aplicativo do jornal de circulação e coloca login com o Facebook, seu problema está resolvido, você vai ler a matéria. E o cara que só ia pedir nome e e-mail, ele tem nome, e-mail, telefone, os times para que você torce, enfim, ele tem uma série de informações que vem adendo ao seu login com o Facebook. Então, tem caminhos também, diminuição de campos, mudança da oferta, análise de AB de ofertas diferentes. Então, é um webinar, convence o cara mais a fornecer os dados ou um e-book? Ou mudar os e-commerces hoje fazem muito isso, mudar o cadastro de lugar. Então, antes se você voltar 10 anos atrás, para você colocar uma coisa no carrinho das Americanas, por exemplo, você precisava fazer o login. Hoje você precisa fazer o login na hora de pagar, porque as Americanas entenderam, não colocar o login nessa hora de colocar no carrinho é colocar mais um empecilho para o cara virar um negócio para mim. Então eu vou tentar simplificar ao máximo a vida dele e vou pedir efetivamente quando for indispensável pedir. Então tem alguns macetes, digamos assim, que você pode usar para melhorar essa percepção do poxa, vou dar meus dados mesmo, porque eu sei que eles vão ser usados contra mim cedo ou tarde, né? Entendi. Eu queria, na verdade, trazer até um exemplo real, que em determinado momento lá na agência a gente teve essa experiência. A gente atendia uma concessionária, um grupo de concessionários, na verdade, e que tinha landing page e que, na verdade, a gente teve contato, não era a gente que desenvolvia, né, lá na agência, mas foi o primeiro momento que eu tive, o primeiro contato com as landing pages. E era necessário, se você estava procurando lá, Golf e Volkswagen. Aí você caía no landing page, que não era identificada, que pertencia àquele grupo de concessionárias. E ali você, procurando Golf e tal, não sei o que, você deixava seu telefone e seu e-mail e seu nome. Né? Três campos apenas. E eu
olhava com curiosidade, porque realmente não havia isso que você falou. É interessante, você tem uma palestra, você está dando realmente um conteúdo que a pessoa me interessei e vou. Mas naquele caso não tinha nenhum benefício. Coloque aqui e ganhe, sei lá, codo para-choque grátis, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E mesmo assim existia um resultado efetivo. Então, eu observava isso com curiosidade, porque não havia benefício, era apenas assim, ó, toma aqui, estou te dando de presente um cadastro, né? E como é que vocês veem essa ação específica? A ação de dar o para-choque, no caso que você está falando? Não, o contrário. Justamente você tem uma landing page e que você não traz nada desse benefício que você falou, por exemplo, da palestra, e que você ainda assim consegue capturar os dados. O que acontece? Quando os leads de fundo de funil, por lead que vem do Google, quando você anuncia no Google, assim, os leads do Google, em geral, eles têm uma qualificação melhor do que um Face Lead Ads. Porque Face Lead Ads, como o cara só clica, ele dá os dados só pelo clicar, ele não tem muito interesse, porque não custa para ele, não tem um esforço de botar o clique, ele é muito pequeno. Perfeito. Então entram leads muito frios, a qualificação é muito grande para você chegar. Quando você coloca alguns obstáculos são ruins porque você quer o máximo de leads, mas alguns são bons porque também não quer lead que você não faça nada e que não tenha o menor interesse. Então, assim, esse ajuste aí é importante. Quando você tem uma call to action, por exemplo, para entrar numa landing page de conversão, de levantada de mão, você não dá nada em troca. Você só coloca o botão, quero falar com o consultor. Você vai ter conversão, porque efetivamente aquele cliente é um cliente de fundo funil, ele está muito interessado. É o cliente de maior valor, é o lead de maior valor para a gente. É aquele cara que chegou ali querendo comprar um Golf. Ele quer. Não é nem comprar um carro. Ele não está questionando nada. Ele não quer. Então, assim, ele é um botão que, assim, você faz assim, é levantada de mão, vai direto para a força de vendas. Não tem que automatizar, não tem que passar pelo funil de marketing com ele. Ele vai do primeiro para o último e vai para a força de vendas, vai para o CRM. Então, assim, quando você não dá nada para um cliente de topo de funil, é difícil ele se converter. Agora, um de fundo de funil, ele vem sozinho. O primeiro contato que o cara tem com a sua landing page é fundamental. A origem dele é fundamental, como o Lúcia falou, né? O Google, ele é reativo. Então, a priori, nenhum anúncio vai aparecer para você, a não ser que você forneça alguma palavra específica. Financiamento é uma palavra super genérica. Apartamento 2 quartos em Salvador, bairro tal. Porra, esse cara já sabe o que ele quer. Você já filtrou aí mesmo. Só o fato de você anunciar para essa palavra, você já eliminou uma série de etapas que o categorizam como fundo de funil. Então, o grau dele de interesse aumenta e o seu grau de ter que ceder informações, descontos, falando de concessionária, venha fazer o test drive, falando de empreendimento ITV grátis, enfim, diminui. Esse cara aí você não precisa ter esforço nenhum. Já o cara que está procurando qual o melhor apartamento em Salvador, qual faculdade eu devo fazer, pô, esse cara aí você vai suar para convencer, você vai dar 5 materiais e não vai ser o suficiente. Esse é trabalhoso, viu? Nós temos uma imagem que a gente vai colocar agora, Ian, eu queria que você comentasse. Sim, isso é eu comentei sobre o lead tracking, né? Que é onde as informações do lead ficam reunidas. Isso é um exemplo. Então, esse é um lead da própria agência, então eu posso mostrar aqui livremente para vocês. Ela se cadastrou para receber algum material e eu tenho ali nessa tela todas as movimentações que ela fez dentro do website da agência, ou com os e-mails da agência, ou com os materiais que ela baixou. Então, eu consigo ver quais páginas ela viu, quais e-mails ela abriu, quais e-mails ela não abriu. Pô, por que será que ela não abriu o e-mail? Estava ruim o título, se ela recebeu SMS e clicou no link, fica aí também. Então, isso aqui para o marketing é um termômetro de qual o caminho que esse cara está percorrendo e se é a hora ideal de eu abordar ele. Para vendas é um prêmio, porque o vendedor, em vez de falar, oi fulana, tudo bem, eu vi que você se cadastrou aqui na landing page do carro tal, ele vê tudo que a pessoa viu no site. Então, pô, você está em dúvida entre tais e tais carros, você leu tal artigo, que legal, o que você achou do artigo, o que é que você acha que a gente consegue, vem cá para a gente ver mais no detalhe e tal. O tipo de abordagem que você pode ter com esse nível de informação na mão é muito maior. Aí vira aquela coincidência que não é coincidência, né? Tipo assim, você abre o e-mail, fecha, olha o site e daqui a pouco toca o seu telefone. Oi, tudo bem? Aqui é da Intermídias. Você está interessado em marketing? Você, puxa, que coincidência. Não, cara, não é coincidência. O vendedor O que aconteceu comigo no outro dia, que eu até comentei numa outra live aqui, na hora que eu terminei de fazer um check-in, né, para o embarque, né, você recebeu um e-mail. Na mesma chegou um e-mail da companhia de viagem já falando de uma promoção para uma outra passagem e tal, não sei o quê. Automação. Aí que momento!
A hora que o vendedor também, que o cara do call center liga e tira onda de vidente, né? O cara liga, você estava procurando tal coisa, em dúvida de tal coisa. Justamente. A gente estava falando aqui no início, aí você citou a questão da mídia programática, né? Onde é que a gente tem essa fusão aí, junto com essa automação? Principalmente no topo do funil, na atração de pessoas. Então, a mídia programática, ela dá vocês já tiveram live sobre isso, ela dá uma infinidade de dados que você pode recolher e usar para pegar o público certo. E depois que o cara se identifica, você não só conta com dados de terceiros, que você comprou ou adquiriu pelo Serasa, pelo próprio Google, Facebook, enfim, mas você também tem os seus dados, que chama First Party Data, ou seja, você tem os dados que o cara foi deixando à medida que ele se relacione com você. Então, à medida que você capta esse lead, você já fez uma parte do trabalho. Você, com a mídia programática ou com mídias extremamente segmentadas, você tem certeza que aquele cara tem interesse no seu produto. Só que é diferente daquela música do Big Brother Brasil, né? Querer não é poder. Então, você tem que ver se o cara tem 2 vetores: perfil e interesse. O primeiro era interesse. Então, se ele chegou a se cadastrar, se ele chegou até você por algum motivo, por algum meio, ele tem interesse. Agora, vamos ver pela automação, pelo comportamento dele, pelas perguntas que eu vou fazer a ele ao longo dos materiais que eu oferecer, se ele tem perfil para comprar mesmo, se ele tem perfil para comprar agora, para daqui a um ano. E essa é a interseção, né? Você capta, você tem uma boa ideia do interesse. E aí você tem mais ideias e você tem próprios dados, né? Dados próprios, que são valiosos porque uma vez que você compra dados de terceiros, você está comprando. Uma vez que os dados são seus, você pode usar eles diversas vezes. Eu estava vendo até uma apresentação de uma plataforma bem legal, chama IBM Watson Campaign Automator, que é basicamente uma plataforma de automação de marketing que está aí no nível 10 vezes maior dessas que a Lúcia citou, RD, HubSpot, que ele usa o sistema de inteligência artificial da IBM, chamado Watson, para analisar a sua base de dados. Então, dentro da sua base de dados, ele vê quais clientes parecem com aqueles clientes que você disse que compraram de você. E aí ele consegue ver, se Léo comprou... Fiquei com medo agora. Se Léo comprou e ele fez determinados comportamentos dentro da minha base, como eu vi ele na fichinha abrir o e-mail e tal, Pedro abriu o e-mail. Pedro está parecendo com o Léo em termos de comportamento. Então, Pedro tem uma probabilidade grande de fechar. Então, ao invés de esperar Pedro dar a levantada de mão, eu já vou pegar Pedro e vou mandar para a equipe de vendas, para ela se virar. Porque eu sei que Pedro já tem um perfil de alguém que compra. Entendi. Então, essa parte é assustadora. Mas isso deve ser baratinho, né? Baratinho. Tão baratinho que eles não querem nem dizer o preço. Uma coisa que você falou num ponto importante agora, a questão do custo, né? Assim, poxa, com essas coisas que vocês estão falando, então é fácil, vamos direto. Por que a gente quer cliente de topo de funil? Vamos buscar cliente de fundo de funil. A questão é que um cliente de fundo de funil pode chegar a custar 20, 30, 100, 200 vezes mais do que um cliente de topo de funil. E dependendo de sua margem, não faz sentido, né? Não faz. Então, assim, você tem que ter uma estratégia saudável de ter uma atração muito grande no topo e ir nutrindo, porque é muito mais barato fazer isso. Claro que desenvolve inteligência. Vivo, praticamente, vivo. Né? E você vai desenvolvendo inteligência para trazer essa máquina. Você precisa de automação para fazer isso. Se ele abrir o e-mail, eu mando esse e-mail para ele. Se ele não abrir, eu vou colocar ele em outro fluxo. E assim a gente vai indo em função daquelas lead tracking que ele colocou. E dependendo das ações que o cliente faz, a gente chama de lead scoring. Você dá um score para ele. E dependendo do score, você passa para a força de vendas. Porque se você trouxer todo mundo que você atrai, na medida que você começa a fazer isso, você começa a ficar bom. Você começa a atrair muito. Então, você atrai um volume que você não tem estrutura comercial para dar conta depois. Então, você ajustar a tua estratégia para entender o quanto eu atraio de topo, quanto eu levo para o fundo, em que momento é o momento de eu levar para a força comercial. Porque se eu espero ele chegar muito no fundo, pode ser que um concorrente meu aborde ele antes, num lead scoring, e venda para ele. Então, assim, em que momento o meu negócio é importante que eu traga para automatizar, que a gente só falou até agora de automação de marketing, mas tem todo um processo de automação da força de vendas, né? Nesse processo. Então, para eu ter uma conversão ideal e não ter uma estrutura tão grande. O mercado imobiliário tem uma tendência de passar leads muito frios, em geral, para operação comercial. Por quê? Porque o corretor é autônomo, ele não é pago. Então, se ele fizer 200 ligações, 300, se eu colocar 100 pessoas no lugar que precisava ter 10, é um problema das pessoas. Mas em mercados que esses profissionais são pagos, que não é mais call center, são inside sales, são SDRs, profissionais altamente especializados e com remunerações muito atrativas. Porque tudo isso custa, então eu tenho que entregar isso na mão de alguém que responda com força, né? Custa, mas também vale, né?
Oi? Custa, mas também vale. É um muito, custo, né? que, obviamente, bem feito, tem um benefício enorme. Reduz muito o custo de vendas, se esse processo é bem feito. Agora, por exemplo, uma questão de venda mesmo e como cliente. Não falo no sentido corporativo, mas no sentido do dia a dia de pessoas, né, potenciais, para ser um potencial cliente. Você acha que as redes sociais, nesse sentido, e ferramentas como o WhatsApp, prejudicam um pouco o e-mail, que era uma coisa que as empresas estavam muito já, né, com banco de dados e tal, mas porque eu conheço muita gente que hoje utiliza pouquíssimo e-mail, né, muito presa ao WhatsApp e a troca de informações e de dados através de redes sociais. Era onde eu ia chegar a algum ponto, que é, quando a gente fala de automação, a gente tende a pensar muito em e-mail, mas a automação pode ser N outras formas, né? Inclusive de processos. Então, hoje o lead que não depende muito da persona, do perfil desse cara. Se ele não lê e-mail, provavelmente a agência vai fazer uma forma alternativa de atingi-lo, como SMS. O WhatsApp ele é meio fechado, ele não permite automações, mas SMS, por exemplo, com links, hoje são a segunda ferramenta que mais dá certo em relacionamentos difíceis. Então, geralmente o cara dá sim o e-mail dele, e o e-mail que ele usa, porque esse é outro cuidado, né? Geralmente todo mundo tem o e-mail de spam e o e-mail de verdade, né? Quando a gente condiciona o material, o contato ao e-mail de verdade, ele tende a dar o e-mail de verdade. E as automações também servem para isso. Então, a partir do momento que foram enviados 2, 3 e-mails, esse e-mail dá um hard bounce, que ele chama que não existe, não foi entregado porque não existe ou por algum outro motivo, a automação troca o modo. Vamos parar de mandar e-mail para esse cara, vamos mandar SMS, vamos mandar colocar ele para receber peças no Facebook especializadas para quem está na fase de compra que ele está. E a gente consegue fazer outros gatilhos. Automações basicamente são gatilhos e ações, gatilhos e ações. E aí tem variações. Sim, funcionou. Não funcionou. E aí que a coisa começa a ficar complexa. Acho que eu trouxe uma imagem de uma automação simples e de uma automação complexa. Enquanto eu estiver procurando aí, enquanto Mila procura aí... Já está aí, tá chegado? Mas Pode queria colocar. Aproveitar, Mila, rapidinho, para poder fazer um convite aqui para nossa audiência no Facebook, que está bacana, mas para fazer pergunta aqui para a Lúcia e para a Ian, que estão aqui à disposição aqui para poder responder. A gente está dominando as perguntas aqui, né? Tirem suas dúvidas, questionamentos. Mas pode soltar, Camil. Então, essa é uma automação simplesinha. Então, ela tem um gatilho, tem um e-mail, etc. Daqui a 3 dias, ele espera 3 dias, manda outro e-mail. Sem segredo nisso. Já a outra... Misericórdia. Pois é. Múltiplos gatilhos. Então, o cara se inscreveu. Tem ali algumas variações. Então, eu vou esperar 5 dias, vou esperar 2 dias, vou esperar 7 dias. Eu vou mandar o primeiro, o segundo, o terceiro e-mail. Vou tirar ele da minha base porque ele não deu resposta. Vou mandar ele para o vendedor. Vou dar mais importância a ele porque ele abriu o e-mail. Vou dar menos. Então, aí é o ponto, voltando ao ponto que você perguntou, né? Entendi. As automações ajudam a definir processos, a definir, melhorar a qualidade dos nossos processos. Então, se o cara não responde por e-mail, provavelmente a gente vai atingir ele por algum outro meio que ele vai responder. Se isso não funcionar, vai ter outro meio. Se isso não funcionar, vai ter outro meio. Se isso não funcionar, você volta do começo e você está pegando o cara errado. Eu tenho uma pergunta. O seguinte, aqui na época do boom imobiliário, né, do mercado, aconteciam alguns fenômenos do tipo você se programar, uma agência se programar junto com o cliente com a campanha de 3 meses para o lançamento de um empreendimento. E aí, as vendas muito aquecidas e tudo mais, chegava com 15 dias de campanha, isso tudo pronto para ser disparado, mas você tinha só 15 dias com pouca coisa na rua e você acabava esgotando todas as unidades, né? E isso acabava sendo um problema, um doce problema, mas ainda um problema para a agência e tudo mais que estava ali engatilhado com aquela campanha toda. Com automação, vocês já viveram alguma coisa parecida? De vocês trazerem automação para um cliente que nunca fez e vocês superarem todas as expectativas de venda? Muito, muito. Assim, não só a expectativa de vendas, mas assim, ele não dá conta de atender o tanto de leads que ele gerou numa campanha bem feita. Eu queria aproveitar, já complementando aqui a pergunta de Pedro, né, o currículo desses nossos 2 convidados são, né, bem extensos. E Lúcia tem vários cases, né, em relação a justamente o que Pedro falou. Eu queria que você se pudesse citar algum do que você participou e desse crescimento, né, do produto e da empresa.
No mercado imobiliário... Ou de outra empresa também? Não, qualquer mercado. No mercado imobiliário a gente atende até hoje, tá? Há 4 anos quase a MRV, a gente atende Città, no Espírito Santo, Nassau, em Aracaju, atende grandes clientes, Nestlé. Eu atendo a maior empresa de tecnologia do mundo, não posso falar o nome dela, porque eu tenho NDA, mas eles são nossos clientes, a gente forma a força de vendas deles para eles venderem isso. E Resultados Digitais é nosso cliente no Brasil também, atual. A gente tem diversos clientes, C&A, Eudora, clientes de diversos segmentos. Só que a atuação da minha empresa, especialmente, é mais na operação de vendas. Quando esse lead saiu do fundo de funil de marketing e entra no funil de vendas, que entrou na mão de um profissional de vendas, o que é que ele faz com esse lead? Que é um problema bem sério para vocês, publicitários, fazerem uma reflexão. Vocês normalmente entregam os leads e têm métricas com os clientes de vocês na entrega desse lead qualificado. Mas aí é uma parte do problema. Uma boa parte dele é quando você coloca ele no funil de vendas, que é um CRM, que é um processo, que é uma ferramenta de automação de vendas, que está integrada com o WhatsApp, que está integrada com todo tipo de ferramenta que você se comunica com as pessoas. E todo esse discurso que ele conversa com os clientes retroalimenta a tua ferramenta de marketing para gerar insights para o marketing. Então, ferramentas de marketing têm que estar integradas a ferramentas de vendas para fazer isso, né? Perfeito você ter falado isso, só abrindo um parêntese dentro do seu parêntese, porque esse case que eu trouxe das concessionárias, é engraçado, isso eu notava. Como eu disse, era uma outra empresa que fazia e a gente tinha contato por causa das reuniões que a gente participava junto. E acontecia exatamente isso, era entregue o lead para a equipe de vendas offline, presencial, e você notava que a conversão não acontecia porque é um vendedor que está ali acostumado com a vivência do balcão de vendas. Né? Ele não é um vendedor que está acostumado ao online. Então ele dizia, muitas vezes a gente tinha um feedback assim, não, eu liguei, ninguém me atendeu, eu mandei mensagem, ninguém me respondeu, mas o cara é bom ali no balcão. Fora disso, então o ciclo se quebrava, se partia e a venda não acontecia. E a culpa era da agência, lead desqualificado. Sempre da gente. Mas assim, aproveitando o ensejo, esse problema que você falou da quantidade de 2 problemas. O primeiro de você ter toda uma estrutura que você gera mais contatos e mais volume do que o cliente pode aguentar. E para isso que você precisa de ter uma equipe de vendas extremamente qualificada, inclusive para filtrar essas oportunidades. Fato, nem todo lead que vai chegar, na verdade, dependendo de quanto mais caro ou de alto padrão for o produto, ou na verdade de uma compra mais considerada for, quanto mais lead você tiver, fatalmente você vai ter leads desqualificados também. O problema, e aí indo para o segundo problema, né, dessa interação entre vendedor, agência e o próprio a própria marketing on, marketing off, vamos dividir assim, e a equipe de vendas, é que a gente precisa ter um alinhamento para, primeiro, chamar o cara certo, priorizar quem deve ser efetivamente atendido ou quem tem a maior possibilidade de ser vendido ou não. E segundo, corrigir o que é que aconteceu depois de você entregar o lead qualificado. O meu maior case com o mercado imobiliário, com a imobiliária relativamente pequena, mas que esse alinhamento é perfeito entre essas 4 instâncias. O próprio cliente, o marketing off, o marketing on e a equipe de corretores. Porque a gente tem um fluxo de informação interno que, quando o corretor identifica um problema de venda, esse problema efetivamente vira um apelo na campanha off, vira um conteúdo a ser produzido na campanha on. Então a gente começa a remediar problemas que acontecem em vendas e transformar eles em novas oportunidades de captar marketing, de captar leads. Dando exemplo, aproveitando parênteses dentro do parênteses, a gente teve uma campanha recentemente de um feirão próprio, que a gente captou uma quantidade absurda de leads. E aí as pessoas iam numa landing page, fundo de funil, iam lá, preenchiam o seu nome, e uma das perguntas que para a imobiliária é fundamental é faixa de renda. Porque você já mata se o cara pode fazer ou não financiamento. Muita gente não preenchia, não lia direito antes de preencher. Então a gente perguntava qual a sua renda familiar. As pessoas botavam um salário mínimo, 2 salários mínimos. Efetivamente, esse cara não pode fazer um financiamento do produto que a gente estava oferecendo. Só que aí o corretor deu um insight. O corretor falou, cara, não era para eu ligar, mas eu liguei para algumas pessoas que colocaram aqui 1, 2, 3 salários mínimos e eu vi que o cara não informou a renda da família, informou a renda dele. E se ele tem 2 pessoas na família, e ninguém sabe o que é renda familiar, você pode compor renda familiar com seu avô. Então, primeiro, as pessoas não sabem o que é renda familiar. Segundo,
até as que sabem acham que é só cônjuge. Então você pode explorar dizendo, não é só cônjuge. Cara, isso virou um outro esforço de marketing, muito depois desse feirão, né? Pra gente pegar os leads do próprio feirão, que tinham sido julgados como desqualificados, e fazer o que a gente chamou um fluxo de requalificação, que é perguntar em bom português quantas pessoas moram na sua casa e qual é a renda total das pessoas que moram com você. Tipo, a comunicação, a velha comunicação rápida e direta, né? Pois é, tipo assim, fazendo efeito, né? Mudou tudo. E aí a gente descobriu que dentro daquele mar de gente aparentemente desqualificado, surgiram vendas, porque as pessoas não tinham entendido a pergunta. Então esse esforço aí, tem a questão do esforço da captação, mas a perenidade disso, até para você aproveitar o investimento, né? Então, friamente, o custo de pegar aquele lead já foi. Você já teve aquele custo, cara. Custou 20, 30, 40, 200 reais. Custou. Se você vai vender para ele, o custo da aquisição, outra métrica chamada CPA, se você vender para o lead que você já tem, esse custo de aquisição vai caindo. Se você vender para menos leads, vai subindo. Então, trabalhar os caras que você já tem dentro da sua base é fundamental para você conseguir fazer esses custos se equilibrarem. Tipo, nenhuma das estratégias que a gente conversou aqui funciona em um mês, 2 meses. A gente estava aqui conversando um pouco antes. É uma construção que demora no mínimo 6 para 1 ano e começa a ser assim, totalmente azeitado depois de 18, 24 meses. Então é uma coisa que para o brasileiro médio, empresário brasileiro médio, pensar 24 meses à frente é difícil, o cara ainda tem essa... E depois que você cria, né, esse lead aí, né, esse banco de lead, e você vai cair na automação das vendas, eu falo que tem que cair no colo de mamãe, né? É um xodó de mamãe aí, pelo que eu tô vendo, né? Tem que ser muito bem preparado. Tem que ser muito preparado. Até eu queria terminar de responder aquela pergunta que eu achei importante, que você falou de cases, né? Você vê assim, ano passado... Coloca um pouquinho só no microfone. Obrigada. Okay. A MRV, no ano passado, é um número público, por isso que eu estou falando, eles são nossos clientes já há bastante tempo. Ela bateu recorde histórico de vendas de apartamento. Todo mundo reclamando no mercado imobiliário. E num ano negro, né? Ano negro, Caixa Econômica fechando, crédito, 2017, Banco do Brasil, 2017. São números públicos, você abrir relações com investidores, você baixa lá e vê as vendas, que são números da uma SA, então os números são abertos. Agora, assim, a operação está muito redondinha de funil do marketing e de vendas. MRV, a gente audita, eu tenho consultores full-time rodando o Brasil, auditando processos, auditando tudo que acontece com o vendedor. A gente hoje tem um profissional entre o vendedor e o marketing em muitas operações, que a gente chama de SDR, que é um pré-vendedor. Para ele fazer uma qualificação. Ele pega primeiro o topo do funil de vendas para ver se ele passa ou não, para não desperdiçar tempo do vendedor. Então, o vendedor não tem direito a dizer, esse lead não é qualificado. Porque tem um pré-vendedor que qualifica para ele e desqualifica uma parte, e a gente faz a pescagem lá depois no marketing, entra num outro fluxo de automação, tudo isso é automatizado, né? Para chegar para ele e para o vendedor só gastar tempo com quem realmente tem potencial de venda e otimizar o tempo dele. Sensacional. E aí a gente melhora as métricas muito de marketing imobiliário, tem feito isso. Operações imobiliárias bem construídas têm esse pré-vendedor. Consistente demais. E vem cá, vocês conseguem ver num futuro próximo, ou até mesmo no presente, se isso já existe ou não, de você ter uma equipe de vendas que parte dessa tecnologia, ou sempre a equipe de vendas ela vem do cliente? Ela sempre vai ser do cliente? Não entendi. Se há um contrato, por exemplo, da empresa de vocês, em que o esforço de venda, a equipe de vendas propriamente dita, num FII mensal, por exemplo, vocês contemplam isso ou não? A equipe de vendas ela sempre vem do cliente e vocês até, por exemplo, podem fazer treinamento, enfim, tudo, mas continua sendo do cliente. Já existem empresas que fazem isso que você perguntou, Pedro. Que ela oferece a mídia, oferece a conversão e ela vai até o final e vende. A gente ainda não faz isso. Tá? A DNA de Vendas é uma consultoria de aumento de produtividade de vendas. A gente atende com as equipes dos clientes. Até já nos procuraram para isso, mas nós não entramos porque é muito diverso esse mundo, né? Mas já existem empresas que entregam faz isso. O contrário. A gente só vai até o cara ser um lead qualificado aprovado por vendas. Porque a gente entende que são competências bem diferentes e que muitas vezes, e a gente passa isso na pele, o melhor cara para falar do produto é o cara que está dentro da empresa, que vivencia. Por mais que uma equipe de vendas, vendas externas, às vezes tem o inside sales e tem o field sales, enfim. O cara pode ser um freelancer, um contratado, ele é remunerado por venda. Representante farmacêutico funciona um pouco assim, mas é um cara que ele não fala com o DNA da empresa, né? Com o DNA de fazer um trocadilho com o DNA de vendas. O cara não fala com o DNA da empresa. Então termina que, por mais que existam processos e tal, não é a mesma coisa. Não fica integrado num sistema mais redondo. Pode ser que aconteça no futuro? Pode. Hoje existem estruturas que trabalham assim? Existem, mas elas são mais raras.
E para pequenas empresas muito pequenas, entendeu? Se a gente não, como consultoria de aumento de produtividade, a gente lidera esse mercado no Brasil, a gente não aconselha isso. Acho que o vendedor ele tem que ter a alma da empresa, ele tem que ter um conhecimento profundo daquilo que ele vende, vivenciar. Então, assim, é muito difícil alguém que faça isso para várias empresas fazer com a mesma capacidade de alguém que está focado. Né? Até o SDR você consegue terceirizar. Eu tenho clientes que terceirizam a parte de pré-vendedor. Prestos, uma empresa super bacana, ela faz SDR terceirizado. Agora, a parte de vendas a gente aconselha, porque a qualificação você consegue um terceiro, mas a venda é uma coisa, né? A pergunta é justamente por ter visto na prática que muitas vezes aquela empresa ela não tem vocação comercial para automação. É isso que eu olhei assim com certa estranheza, mas que talvez com um bom treinamento, a longo prazo, isso se resolva, né? Pedro, eu digo assim, olha, eu sou vendedora desde os 14 anos, eu tenho 41, então tem muito chão aí de vendas. Eu era uma vendedora que, meu pai faleceu muito cedo, ele vendia joias, e eu peguei o rolo dele e fui vender nas escolas, que minha mãe era professora. Eu acreditava muito em outbound, eu fiz muito pé na estrada. Eu não acredito na sobrevivência de médio prazo de empresas que não estejam enquadradas. Está acontecendo uma disrupção no marketing e vendas. Uma disrupção sem volta. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, disrupção de marketing e vendas. Porque os custos são muito mais otimizados, muito melhor otimizados quando você trabalha um marketing inteligente, um processo de vendas automatizado e inteligente, isso bem integrado. É imbatível a outras estratégias. Claro, isso não elimina o mundo off, as coisas são integradas, elas se conversam, mas já não é possível mais operar no off sem fazer nada no on, sem você integrar esse cliente, sem se comunicar com ele, sem estar integrado ao vendedor, que ele receba aquelas informações para começar o processo de vendas. Assim, quem faz isso está ficando para fora do mercado. Isso já é um tema para uma outra live. E eu, mais uma vez, aqui aprendi muito, viu, Léo? Não sei você, viu? Eu tirei umas boas dúvidas aqui. Infelizmente, minha gente, né? Chegou nosso horário aqui, extrapolamos um pouquinho o nosso tempo. Já confirmando aqui a nossa próxima live, dia 19 de junho, certo? Sempre às 16 horas, aqui no Face da BMP. E o tema será Nordeste além do São João. Gostei do tema, viu? Tudo a ver com você, né? Tudo a ver, eu nordestino, baiano, soteropolitano da Cidade Baixa. Coisa gostosa. Então vocês já podem marcar aí o nosso próximo encontro daqui a 15 dias, dia 19 de junho, às 4 horas da tarde aqui, o tema Nordeste além do São João. Agradecer aqui mais uma vez a você, Ian Castro, muito obrigado, né, pela sua presença, e a Lúcia também. Muito obrigado, viu? Gostaram? Muito. Não falei que seria um bate-papo, né, descontraído. Obrigado pela presença de vocês. Mandar um abraço para a galera das empresas. Das empresas. Fiquem à vontade também para quem quiser entrar em contato com vocês, né, para contratar também os serviços, por favor. Perfeito, galera. Um abraço aí para todo mundo da Intermídias. Nosso site é bem legal, tem vários... Sem modéstia, né? É bem legal, tem vários conteúdos. Preencham todos os cadastros com todos os campos. Com toda a tranquilidade, por favor. Mas se vocês quiserem saber mais do que a gente falou aqui, tem bastante conteúdo lá, recomendo. Qualquer coisa, manda um e-mail. Quem vai responder efetivamente sou eu, não é automático. Ou a minha equipe de vendas. Um abraço e obrigado pelo convite de novo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Maravilha. Massa. Também mando um abraço para o meu time da DNA de Vendas em todos os escritórios daqui da Bahia, que é a nossa sede, tá? A gente nasceu, é uma empresa baiana. E o pessoal de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, dnadevendas.com.br, nas redes sociais também. A gente tem artigos, e-books. Se quiserem fazer um check-up da operação comercial de vocês, a gente tem um formulário de check-up, você responde algumas perguntas para você se autoavaliar e receber um relatório automatizado. E deixar o lead lá também, né? É, claro. E deixar o contato Tem que deixar o contato com a gente. Muito obrigada. Também gostei muito de participar. Um prazer estar com vocês aqui. Tá? Agradeço. Maravilha. Muito obrigado. Pedrão, meu querido. Bom demais. Sempre bom. E um beijo para vocês. Obrigado pela participação. A gente se encontra no dia 19 de junho, Nordeste além do São João. Tchau, tchau.